satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical a respeito desta pré-aula, junto com os 4 ou 5 outros textos que nós disponibilizamos a respeito desta mesma lição. Durante a semana, se não tiver alguma dúvida, o irmão pode acessar a sala dos professores do portal Escola Dominical e postar ali a sua pergunta. Também durante a semana nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado. A entrada é franca e aberta a todos os amantes da Palavra de Deus. A reunião continua se realizando no Templo Antigo, na rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. E é a palavra do Senhor o tema que nós estamos encerrando hoje, nesta última lição do primeiro trimestre de 2022, quando nós estamos estudando o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Estamos estudando a bibliologia, a doutrina da Bíblia, e hoje estaremos estudando a última lição, que é uma lição conclusiva, é a lição de número 13, que tem como título A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. Hoje vamos fazer uma conclusão deste estudo. O nosso comentarista desse trimestre foi o pastor Douglas Roberto de Almeida Baptista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil e líder da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal. A leitura da Bíblia e a educação cristã. Nós temos aqui 2 importantes conceitos. O primeiro é leitura da Bíblia. E os irmãos devem se lembrar que nós estamos falando disso desde o começo do trimestre. Deus mandou escrever a sua palavra para que ela fosse lida. Veja que as Escrituras começaram com a lei. E nós já vimos que lei quer dizer aquilo que é lido. Não é norma, não é regra, não é mandamento, como nós imaginamos. A lei de Moisés tem 613 mandamentos, mas ela é muito mais do que os 613 mandamentos. Os hebreus, inclusive, a chamam de Torá, que quer dizer ensino, instrução. E o que é ensino? O que é instrução? E aí nós vamos ver aqui o que diz o pastor Antônio Gilberto. No manual da Escola Dominical, ele fala que o ensino, ensinar não é apenas ler ou falar diante de uma classe, mas primeiro despertar, motivar e incentivar a mente do aluno e, em seguida, dirigi-la no processo do aprendizado. Ele diz ainda, a palavra educar é derivada de uma outra que literalmente significa conduzir para fora. Então, veja que
o ensino da palavra, a educação cristã, tem muito a ver com a leitura da Bíblia. Ler, porque Deus mandou escrever. É por isso que nós precisamos ler. Veja bem, por que Deus mandou escrever? Para que nós lêssemos. Por isso, desde logo, nós queremos aqui desmascarar esta grande mentira satânica que durante muito tempo foi repetida nas nossas igrejas, nas Assembleias de Deus. Sim, porque eles pegaram aquele famoso texto que nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O versículo diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Durante muitos anos se ensinou, se disse que não se podia estudar a Bíblia, não se podia estudar teologia, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Só que essa letra aqui, os irmãos vejam o versículo, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Veja que letra aqui quer dizer a lei, a dispensação da lei, a antiga aliança, o Antigo Testamento. E o Novo Testamento é o Espírito. Porque a lei, o Antigo Testamento, ele matava, porque ninguém poderia ser vivificado ou salvo pela lei, porque a lei a ninguém justificava, a lei a todos condenava. Mas o Novo Testamento, a graça, ela traz vida. É o que João diz lá no seu Evangelho. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Lá em João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O próprio Paulo, escrevendo lá aos Gálatas, ele diz assim, no capítulo 3, o versículo... Capítulo 3, no versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Sim, porque a lei, ela não justifica a ninguém. Veja ainda Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. É disso que Paulo está falando aqui. Não está falando de não ler a Bíblia. Não está falando que quem é espiritual abre a boca que o Espírito enche. Abre a boca que te encherei. Nada disso. A Bíblia se mandou escrever a Bíblia para que ela fosse lida. Tanto que havia uma ordem de Deus para que a cada 7 anos a lei fosse lida
para todo o povo, para que todo o povo tivesse conhecimento da lei. Então, veja que a leitura da Bíblia ela é necessária para que nós tenhamos conhecimento das coisas de Deus, as coisas que Deus quis revelar para nós. Um outro versículo que também é muito mal utilizado é Deuteronômio 29, que nos diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Deus revelou a sua palavra, a mandou escrever para que nós pudéssemos lê-la, para que tivéssemos conhecimento dela e para que pudéssemos cumpri-la. Então, eu preciso ler a Bíblia. A Bíblia foi mandada escrever para que eu a leia. E se eu não ler a Bíblia, eu não a conhecerei. E se eu não ler a Bíblia, eu não a cumprirei. Então, eu preciso ler a Bíblia para conhecê-la e para cumpri-la. E nós precisamos da palavra e nós precisamos conhecer a palavra e precisamos cumpri-la. Por que que nós precisamos conhecer a palavra e cumpri-la? Porque, em primeiro lugar, a palavra de Deus é fonte de vida. Veja lá, em João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em João 8,51, em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Em Atos 7:38, este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar. Aqui Estevão está falando da lei que foi entregue a Moisés. E lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, eu preciso ler a Bíblia e conhecê-la, porque ela é palavra de vida. Ela traz vida. E se eu quero ter vida, e vida não é existência, vida é comunhão com Deus, eu preciso conhecer e cumprir a palavra. Então, eu preciso ler a Bíblia para eu ter vida. É por isso que Jesus compara a palavra ao pão. Veja lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4, lá na tentação do deserto, o que disse Jesus ao diabo? Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que saiu da boca de Deus e foi escrita pelos homens inspirados pelo Espírito Santo, ela nos garante a sobrevivência. Ela é o nosso alimento espiritual. O que acontece se eu e você pararmos de nos alimentar? Nós morreremos. Não é isso que acontece com aquelas pessoas que fazem greve de fome? Aquelas pessoas que fazem greve de fome, reivindicando alguma coisa, elas acabam morrendo.
porque não estão se alimentando. E quem não lê a Bíblia acaba morrendo, porque não é espiritualmente alimentada. Jesus foi bem claro. O mesmo efeito que o pão traz para o corpo, a palavra de Deus traz para a alma e o espírito, para o homem interior. Então eu preciso ler a Bíblia para sobreviver espiritualmente. Irmão, se cada crente soubesse que se ele não ler a Bíblia, ele corre risco de vida, ele não seria negligente, como são muitos, e, lamentavelmente, a esmagadora maioria dos que cristãos se dizem ser, são negligentes. Pergunte na sua igreja quais as pessoas que já leram a Bíblia toda uma única vez. O irmão verá que é a minoria do povo. Isto porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus tem de ser lida porque ela é o nosso alimento. Nela nós ganhamos vida, nela nós sobrevivemos espiritualmente. Mas conhecer a palavra de Deus, além de nos trazer sobrevivência espiritual, ela nos permite a santificação, a liberdade do pecado. Jesus disse lá em João, capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo, escrevendo lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 4 e 5, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A palavra de Deus é o principal meio de santificação, é o principal instrumento, a principal ferramenta que Deus coloca à disposição do homem para ele se manter separado do pecado. Jesus disse lá em João, capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra é a água que nos santifica. É a palavra de Deus que nos limpa. É a palavra de Deus que nos mantém puros, separados do pecado, para podermos entrar no céu. Porque no céu não entra pecado. E eu só vou entrar no céu se eu estiver limpo, separado do pecado. E quem é que limpa? A palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A criatura de Deus é santificada pela palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Veja lá em Efésios, capítulo 5, versículo 26. Aliás, vou ler o 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja que vai ser arrebatada, a igreja que se apresentará a Jesus, a igreja que se livrará da ira divina, a igreja que alcançará a glorificação, a salvação, é uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E o que vai fazê-la santa e irrepreensível? Paulo diz, a lavagem da água pela palavra.
Tem gente por aí, e os baianos sabem muito bem disso, que lavam certas escadarias para purificação. Isso não resolve nada. Tem crente que ora por um copo d'água para se purificar ou ser abençoado. Isso não resolve nada. O que resolve é ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Porque a leitura da Bíblia nos limpa, nos santifica, nos mantém puros e em condição de nos apresentarmos diante de Jesus no dia em que ele vier buscar a sua igreja. Porque só seremos igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, se formos lavados pela água, pela palavra de Deus. É por isso que Jesus disse para Nicodemos, lá em João 3 e 6, 3 e 5. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E eu já falei aqui outro dia, eu gosto muito do item do nosso cremos, da declaração de fé das Assembleias de Deus, que é o item 6, que diz assim: cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino dos céus. O homem só é aceito no reino dos céus por causa do poder atuante da palavra. E este poder só será atuante se nós ouvirmos a palavra, se nós lermos a palavra e se nós conhecermos a palavra. O próprio Jesus disse lá em João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, ou seja, os crentes: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só se liberta do pecado se crer em Jesus. Mas você só continua liberto do pecado se permanecer na palavra. E para permanecer na palavra, eu preciso conhecê-la, eu preciso lê-la. Então, eu preciso ler a palavra, primeiro, para ter vida, para ter comunhão com Deus. Segundo, para ter santidade e poder entrar no reino do céu. Mas existe um terceiro elemento aqui. Eu preciso ouvir e praticar a palavra. Eu preciso cumprir a palavra de Deus. Veja o que disse o Senhor Jesus lá em Mateus, capítulo 7, no final do Sermão do Monte. Jesus disse, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A palavra de Deus, a prática da palavra de Deus, o cumprimento da palavra de Deus, nos traz a vitória sobre as provações, sobre as consequências dos nossos erros e sobre as tentações.
Porque a chuva que vem de cima são as provações que têm origem em Deus, que são experiências que nos aperfeiçoam. E pela palavra, nós vencemos as provações e somos aprovados. Os rios falam das tentações, aquilo que vem de baixo, aquilo que vem do maligno. E nós vencemos o diabo e seus anjos porque uma das armas da nossa batalha espiritual é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aliás, é a única arma de ataque contra o inimigo das nossas almas, contra as hostes espirituais da maldade, é a palavra de Deus. E eu preciso manejar bem a palavra da verdade. Não é isso? Para poder ser um obreiro aprovado. Não é isso que Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo? Primeira a Timóteo, segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa espada do Espírito, eu preciso ter experiência com ela. Eu preciso manejá-la bem. Eu preciso estar exercitando nela. Porque alguém só movimenta bem a espada se treinar, se esforçar. Nós vemos, por exemplo, a esgrima, essa modalidade olímpica. A pessoa tem que manejar bem a espada, para saber lutar bem. E nós só iremos militar, só iremos lutar, combater o mal, se manejarmos bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, os irmãos, vejam que eu preciso praticar a palavra para poder vencer as tentações. Mas também para poder superar as consequências dos meus próprios atos. Quando se fala em assopraram ventos, falam das consequências dos meus atos, das consequências dos atos dos outros sobre mim. Eu convivo com outras pessoas e eu preciso saber conviver. E quem me traz esta sabedoria é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai me ensinar como conviver num mundo que está no maligno, sem me contaminar com o pecado e anunciando a Jesus Cristo, sendo povo de Deus. Como diz o pastor Eugênio de Jesus, que é o pastor auxiliar aqui do setor 64 do Ministério do Belém, do Parque Novo Mundo, estar no meio, porém à parte. Quem me ensina isto é a palavra de Deus. Tiago, o irmão do Senhor, ele fala sobre isso. Ele diz, Tiago, capítulo 1, versículo 21, pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Então, Tiago aqui nos mostra bem, nós precisamos ser cumpridores da palavra.
Porque cumprindo a palavra, nós iremos, primeiro, vencer as provações, as tentações e as consequências dos nossos atos e dos atos do próximo. Mas, segundo, nós iremos ser salvos, porque o cumprimento da palavra nos traz a salvação da nossa alma, que é o fim da nossa fé. Não é assim que Pedro fala? Pedro fala, capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, versículo 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Eu só obtenho a salvação da alma se eu cumprir a palavra de Deus, se eu for cumpridor da palavra, e não somente ouvinte. Então, os irmãos, veem a importância da leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia nos permite sobreviver espiritualmente. A leitura da Bíblia nos permite manter-nos livres do pecado, em santidade. E, portanto, em condições de entrar no céu. A leitura da Bíblia nos permite vencer as provações, as tentações e as consequências dos nossos atos e dos atos do próximo. A leitura da Bíblia nos permite cumprir a palavra. E quem cumpre a palavra alcança a salvação. Então, esse é o significado da leitura da Bíblia. Mas, do outro lado, nós temos a educação cristã. O que é educação cristã? Veja que pastor Antônio Gilberto, nós lemos aqui no manual da Escola Dominical, ele disse que educar quer dizer conduzir para fora. Conduzir para fora. Educar também tem o significado de nutrir, criar. Educar é nutrir, cultivar, criar, amamentar. E a raiz da palavra educar, do que quer dizer transportar, levar, puxar sem descontinuidade. Então, a educação é conduzir para fora, é levar para algum lugar, é nutrir, cultivar, criar, amamentar. E o ser humano, irmãos, tem uma característica. Eu me lembro, quando criança, tinha um programa na TV Cultura, aqui em São Paulo, que eu assistia muito quando era criança, chamado Sobrevivência. Esse título, né, era uma série que falava sobre animais, a vida dos animais, nos várias partes do mundo. E eu me lembro uma cena, tem aquelas cenas que a criança grava, né, e ficam na mente dela para a vida toda. E eu me lembro o dia que esse programa mostrou o nascimento de uma girafa. E aí estava uma mãe girafa ali com as perninhas abertas, e aí cai a criança, o filhote. Pum! E o filhote, ele se sacudiu, e ele tem que sair debaixo da mãe, onde ela está, e caminhar uma boa distância para que a mãe possa lambê-lo e limpá-lo do sangue ali, né? Por causa do pescoço da girafa. Então, a girafa tem que nascer sabendo andar. E bastante, se ela quisesse sobreviver. O ser humano não é assim. O ser humano, embora ele seja inteligente, racional, feito por Deus para dominar sobre toda a criação terrena, ele precisa ser educado. Ele nasce completamente sem conhecimento,
sem condição alguma. Veja que quando Jesus se humaniza, ele nasce e é posto envolto em panos em uma manjedoura. Ele era incapaz até de manter a sua temperatura. É assim que nós nascemos. Nós precisamos ser educados. E isto não se dá apenas do ponto de vista natural, biológico, social, do ponto de vista terreno. Nós também precisamos ser educados no ponto de vista divino, espiritual. O homem foi feito para manter um relacionamento com Deus, mas o homem precisa ser educado. Antes de pecar, ele já precisava ser educado. Por isso, Deus vinha toda a viração do dia ao jardim do Éden para nutrir, cultivar, criar, espiritualmente amamentar Adão e depois o primeiro casal, Adão e Eva. Deus não vinha fofocar no final do dia, na viração do dia. Deus vinha educá-los. Por isso, o pastor Antônio Gilberto diz, a primeira escola dominical foi no Jardim do Éden. E não era dominical, era diária. Porque o homem precisa ser educado. Ele precisa ser conduzido para fora. Com o pecado, então, isto passou a ser ainda mais necessário. Porque o homem agora passou a ter uma natureza pecaminosa que o leva inevitavelmente para o mal. O homem, quando adquire a consciência, ele peca, ele se separa de Deus. E Deus precisa educá-lo, conduzi-lo para fora deste mundo maligno, deste mundo de pecado. Foi por isso que Deus revelou a sua palavra, para que através da sua palavra ele possa educar o homem, conduzi-lo para fora. É isto que Salomão nos mostra lá em Provérbios, no capítulo 1. Veja no versículo 20. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade, profere as suas palavras. É de fora que a sabedoria, que é Cristo, que é a palavra, que é o verbo de Deus. Aquele que se fez sabedoria por nós, clama, chamando as pessoas para fora. E a igreja, o que é a igreja? Jesus disse, edificarei a minha igreja. Igrejas são os reunidos para fora, os chamados para fora. Quando nós atendemos ao chamado de Deus, nós saímos do pecado, saímos do mundo. Aí começa a nossa educação. É por isso que Jesus diz que nós nascemos de novo. Porque vemos o reino de Deus. Naquela alegoria de John Bunyan, do peregrino, fica bem claro isso. Quando o cristão começa a ler a Bíblia, ele começa a enxergar a cidade celestial. Uma luz lá no fim. E ele começa a enxergar que ele está na cidade da destruição. E ele fica apavorado. E ele começa a dizer aos seus familiares, aos seus amigos, que eles precisavam deixar aquela cidade, porque aquela era a cidade da destruição. E a reação das pessoas
foi de que cristão havia enlouquecido. E só cristão deixa a cidade da destruição em direção ao lar celestial. É a educação. A educação cristã, ela nos leva para o céu. Ela nos faz conhecer as coisas de Deus, para que nós tenhamos conhecimento de Deus, para que nós consigamos a salvação da nossa alma. Então, o processo de educação cristã é aquele processo que nos faz, que irá nos alimentar, que irá nos criar, até nós chegarmos à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. A educação cristã, ela é o processo pelo qual, de novos nascidos, de recém-nascidos espirituais, nós viremos varão na estatura de Cristo. Paulo diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A educação, ela nos transforma de recém-nascidos em varões que têm a estatura completa de Cristo, a varões perfeitos. Verdade que esta perfeição nós só alcançaremos no dia do arrebatamento da igreja. É o que João nos ensina lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Eu já falei da santificação da palavra. Para que nós alcancemos a perfeição, para que nós cresçamos espiritualmente, para que o processo de educação cristã se processe, é preciso que eu me purifique. E eu só vou me purificar pela palavra. Aqui nós unimos a leitura da Bíblia com a educação cristã. A educação cristã se tem como base o livro-texto, o material da educação cristã é a Bíblia Sagrada. Quando nós vamos no mundo, o processo de educação começa em casa, porque é em casa, é no lar que nós começamos a nossa educação, que é a base da nossa educação. É por isso que quando um pai e uma mãe não criam bem uma criança, quando ela dá vexame, quando ela causa vergonha lá fora, o que as pessoas dizem? Esta criança é sem educação. Por quê? Porque ela não foi ensinada em casa. Porque ela não sabe, os pais não estão ensinando
transmitindo a ela o conhecimento, como se deve viver, como se deve se comportar em sociedade, como se deve falar, como se deve andar. É isso que nós aprendemos espiritualmente também. Aí, depois do lar, nós vamos para a escola. A escola ela é mais informativa do que formativa. A gente é formado, o nosso caráter é forjado no lar, em primeiro lugar. Depois nós recebemos informações na escola. Mas na escola a gente tem um material, tem um conteúdo programático, tem um currículo. Na educação espiritual, em primeiro lugar, nós temos o lar, que é a igreja. A igreja. É ali que nós nascemos. Quando nós cremos em Jesus, nós somos inseridos na igreja, que não é só a igreja universal, o corpo de Cristo, mas a igreja local, aquele lugar, naquele tempo em que nós cremos em Jesus e onde Jesus quer que nós cresçamos. E o crescimento se dá pela convivência, pela comunhão, pelo ensino da palavra. Porque o que tem na igreja? Na igreja, para educar o crente, nós temos a doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus. O ministério da palavra. Nós temos a comunhão, porque nós estamos num lar, numa família, a família de Deus. A igreja é a família de Deus. Nós somos irmãos que nos ajudam uns aos outros, é a comunhão. Nós temos o partir do pão, o compartilhamento da vida terrena, a demonstração do amor fraternal, a participação na ceia do Senhor, a comunhão entre os irmãos. E nas orações, nós todos somos dirigidos pelo Espírito Santo, buscamos a Deus, buscamos o poder de Deus, buscamos os dons espirituais. E os dons espirituais e os dons ministeriais, que são pessoas que Jesus coloca na igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos meninos inconstantes. Porque de recém-nascidos, nós passamos a ser crianças, meninos. E não podemos continuar como meninos. Veja que Paulo fala disso lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora ainda podeis. Por quê? Versículo 1, do capítulo 3 de 1 Coríntios. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então, nós somos meninos, mas para não permanecermos como meninos inconstantes, que podem ser levados por todo o vento de doutrina, é preciso que nós sejamos arraigados na palavra. E mais uma vez lembramos da parábola do semeador. Quando a sementinha nasceu, ela morreu logo, por quê? Porque não tinha raiz. É preciso que sejamos arraigados. Arraigados. É isso que Paulo fala lá em Efésios, na Epístola aos Efésios 3:17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esse crescimento espiritual só se dá pela leitura da Bíblia. Porque assim
nós iremos conhecer a palavra? Veja que para ter raiz, tinha que acabar com as pedras do terreno. E a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. Então, a educação cristã se faz pela palavra de Deus. É pela palavra. Porque sem a palavra de Deus, o povo de Deus é destruído. Foi o que aconteceu com o reino das 10 tribos, o reino do norte. Oséias, capítulo 4, versículo 6. É o texto áureo do portal Escola Dominical. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Quem não se alimenta da palavra, se alimenta do pecado. Quem não deseja a palavra, deseja o pecado. Porque é a palavra que nos separa do pecado, é a palavra que nos santifica. E o povo é destruído. As pessoas, ou elas crescem espiritualmente, ou pela palavra, ou elas diminuem, elas morrem. Irmãos, é questão de vida ou morte. Tem muita gente que diz, não, eu não estudo a palavra, eu não vou à escola dominical, porque eu não tenho chamada para ser pregador, para ser ensinador. Eu sou um crente comum. O crente comum só chega ao céu pela palavra. O crente comum só alcança a vida se escolher a palavra, se conhecer a palavra, se estudar a palavra, se entender a palavra, se arraigar, se aprofundando na palavra. Senão ele não alcança a salvação. Ele morre espiritualmente. Ele simplesmente não vai para o céu. É isso, irmão. Quem não lê a Bíblia não vai para o céu. Porque não tem como se santificar. Não tem como se purificar. Quem rejeita o conhecimento se alimenta do pecado. Da maldade tem desejo ardente. E são destruídos. A educação cristã, de recém-nascidos, nós passamos a ser meninos, não podemos ficar como meninos, temos que atingir a maturidade, ser mestres, e depois aguardar o arrebatamento da igreja para atingir a estatura completa de Cristo. Mas para isto, eu preciso da palavra de Deus. E quem deve ensinar a palavra de Deus? Nós já dissemos aqui que a educação secular, a educação no mundo, ela tem que começar nos lares. A educação cristã tem que começar nos lares. Os pais têm o dever de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Veja lá Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas.
os pais têm o dever indeclinável, indelegável, de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Hoje são poucos os pais crentes que ensinam os seus filhos. Talvez por isso, quase metade da população carcerária do estado de São Paulo seja formada por pessoas que têm o nome de Abraão, Davi, Jonas, Moisés, Samuel. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando envelhecer, não se esquecerá dele. O primeiro lugar onde se deve ensinar a palavra de Deus é o lar, é a casa, a nossa casa. E em dias de pandemia, nós vimos como é ruim jogar nas costas da escola dominical a formação doutrinária das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. De uma hora para outra, não podíamos mais levar nossos filhos para a igreja. E muitos pais não tinham condição de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. O segundo lugar onde a educação cristã precisa ser feita é a igreja. A igreja, a escola bíblica dominical, é a principal agência de educação cristã. Porque a um só tempo evangeliza e ensina. E reúne toda a igreja. Então, a escola bíblica dominical é o principal meio pelo qual a igreja local pratica a educação cristã. E nós temos visto a pouca frequência das nossas escolas bíblicas dominicais. E com a pandemia, então, agora, ainda há igrejas que não voltaram a ter escola dominical. O coronavírus já está indo embora, já foi embora, mas eles ainda não voltaram a estudar na escola dominical. É preocupante. Irmãos, a nossa infância, a nossa juventude, a nossa adolescência estão comprometidas. Queira Deus tenha misericórdia de nós, se Jesus demorar um pouco, que eu já estou achando que não vai demorar, que nós não vejamos o que o pastor José Wellington Bezerra da Costa nos conta. Ele foi a uma determinada cidade nos Estados Unidos, alguns anos atrás, e foi a um culto, e ele não viu jovens, nem crianças no culto. Terminado o culto, ele perguntou ao dirigente daquela igreja: onde está a mocidade da sua igreja? Onde estão as crianças? E o pastor desabou a chorar, dizendo com muita tristeza para o pastor José Wellington que todos os jovens, todos os filhos e netos daqueles irmãos estavam no mundo, perdidos. É por isso que muitas igrejas fecham na Europa e nos Estados Unidos todos os dias. Porque não há mais crianças, não há mais jovens, os membros vão envelhecendo, vão morrendo, e chega um momento que a igreja não tem condição sequer de se sustentar. E precisa fechar as portas e vender o imóvel para pagar as dívidas. É essa a realidade. Porque não houve educação cristã. Mas a situação hoje está tão grave, irmãos, que a igreja não só deve complementar o ensino do lar, que muitas vezes não existe, mas nós temos que entrar agora nas escolas. Ou formar as nossas escolas, e as Assembleias de Deus estão muito a desejar, porque sendo a maior denominação evangélica do país, a quantidade de escolas que temos é ínfima diante de outras denominações que são muito menores do que nós,
mas tem uma rede de ensino muito maior. E é bom que a Convenção Geral tenha acordado para isso. Até o nosso comentarista desse trimestre é o responsável pela RAI, que é a Rede Assembleiana de Ensino. Nós precisamos de escolas confessionais para ensinar os nossos filhos. Por quê? Porque hoje o sistema educacional brasileiro é dominado pelo diabo. O Brasil tem um dos piores sistemas educacionais do mundo. E, além disso, completamente pervertido, com ideologia de gênero, kit gay e outras coisas. Nossas crianças saem do ensino fundamental sem saber ler, sem saber escrever, sem saber fazer conta. Somos sempre os últimos colocados nos exames internacionais. Mas eles sabem usar camisinha. Muitos estão aí escolhendo se vão ser homem, mulher, trans ou sei lá o quê. Pervertidos! Porque é isso que o sistema educacional tem feito. E nós não podemos deixar que os nossos filhos sofram isso. Por isso, nós precisamos entrar nas escolas, principalmente as escolas públicas. Até porque o Supremo Tribunal Federal decidiu, há alguns anos atrás, que o ensino religioso confessional é constitucional. Ou seja, nas escolas públicas, nós podemos ter aulas de ensino religioso confessional. É verdade que, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, paradoxalmente, numa lei de liberdade religiosa, o senhor governador conseguiu pôr um artigo, ou pelo menos não vetou o artigo, que proíbe o ensino religioso confessional nas escolas de São Paulo. É hora da bancada evangélica derrubar este artigo, porque este artigo é inconstitucional, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o ensino religioso confessional nas escolas públicas é constitucional. Então, uma lei que diz o contrário é inconstitucional. Precisamos ensinar os nossos filhos. Veja bem que eu não estou dizendo que a gente tem que dar aula da nossa crença para as outras pessoas, não. O ensino religioso é matrícula facultativa. Mas, irmãos, nós precisamos colocar 1, 2 horas de ensino da Bíblia nas escolas públicas para os nossos filhos, para eles não ficarem só com 1 hora de escola dominical. O saudoso irmão Barateiro, João Barateiro, que era um querido irmão que sempre estava no estudo dos professores aqui no Ministério aqui do Belém, aqui em São Paulo, ele costumava dizer o seguinte, que nossas crianças, nossos jovens e adolescentes têm 168 horas por semana, as quais eles são ensinados na palavra de Deus, quando muito 2 horas de escola dominical. E nenhuma escola dominical dura 2 horas. E as outras 166 horas? Eles são ensinados pelo diabo. O que esperar de uma juventude, de uma adolescência, de uma infância que é doutrinada 166 horas pelo diabo e 2 horas por Deus? Não vamos achar que eles serão santos e crentes. Não é verdade? É hora da igreja despertar. E para nós terminarmos aqui, também, já em alguns estados e algumas cidades, tem sido aprovado o homeschooling, que é o ensino domiciliar.
essa é uma boa alternativa para os salvos. Do jeito que as coisas estão, seria interessante que as igrejas montassem esquemas de ensino domiciliar. Fizessem, como em algumas igrejas nos Estados Unidos fazem, tanto evangélicas quanto católicas. A igreja reúne um grupo de professores e esses professores ensinam os filhos dos crentes, os filhos dos membros da igreja, que assim não precisam frequentar as escolas públicas. Não se submetem às doutrinas deletérias. A educação cristã é fundamental para que nós cheguemos à estatura completa de Cristo. E ela só se fará se nós estudarmos, conhecermos e praticarmos a palavra de Deus. Esdras, aquele que é chamado pelos judeus de o segundo Moisés, porque ele reviveu o ensino da lei para o povo judeu. Impediu que o povo fosse destruído, assim como tinha sido o povo das 10 tribos, porque ensinou a palavra de Deus. Esdras nos deixa o caminho que nós devemos seguir em matéria de educação cristã. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esdras 7 e 10. Que cada um de nós prepare o nosso coração para buscar a lei do Senhor. Que nós a cumpramos e que tenhamos condição de ensiná-las às gerações futuras, para que nós e eles cheguemos à estatura completa de Cristo, a varão perfeito, e possamos nos apresentar diante de Jesus como igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém.